Olá, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Quem está falando novamente é o professor Claudinei. Hoje vamos finalizar o PET do terceiro ano. Vamos fazer as atividades da semana 4. Vamos resolver os exercícios de física. Vamos que vamos? Então, primeiro, vamos descrever a lei de Ohm e responder uma pergunta. Então, quando eu ligo uma bateria, eu crio um movimento ordenado nessas cargas. Elas se movimentam para o polo positivo. Então, é gerada uma tensão. Essa tensão gera uma força para movimentar essas cargas no movimento ordenado. Assim, é criada uma corrente elétrica. A corrente elétrica ela sempre vai do polo positivo para o polo negativo. O seu movimento é um movimento contrário às cargas. Então, a corrente elétrica ela sempre vai do polo positivo para o polo negativo. Só que em relação a isso, quando ocorre a movimentação dessas cargas pelo material, é criada uma resistência. O que essa resistência diz? Que quando essa carga se movimenta, ele começa a se chocar com as partes do material. É criada uma resistência. Isso vai depender da característica de cada material. Assim, nós temos que a intensidade da corrente elétrica criada, ela vai depender da voltagem, da tensão gerada pela bateria e também da resistência elétrica que o condutor oferece ao fluxo dessas cargas. A resistência elétrica existe, pois as cargas livres em movimento acabam se chocando constantemente contra a estrutura atômica do condutor. Em relação a isso, Ohm verificou uma relação entre essas três variáveis, ou seja, tensão, corrente elétrica e a resistência. Ele chegou na lei de Ohm. Essa lei diz que R igual a U dividido por I, que é a famosa lei de Ohm, a primeira lei de Ohm, onde R é a nossa resistência dada em Ohm, I é a nossa corrente elétrica dada em amperes, tensão dada em volts. Então, nós temos a fórmula RUI, resistência igual a tensão dividido pela nossa corrente criada. Descrita a lei de Ohm, vamos resolver um exercício. Então, aqui nós temos um som que ele gera uma tensão de 120 volts. E se uma pessoa leva um choque gerado por essa tensão, nós temos uma resistência do nosso corpo em média de 1000 ohms. Então, qual vai ser a corrente que vai passar pelo nosso corpo gerada por essa tensão de 120 volts do som? Dados do exercício. A resistência do nosso corpo é 1000 ohms. Ele quer calcular a corrente e a tensão é 120 volts. Utilizando a lei de Ohm, R é igual a U dividido por I, ou resistência é igual a tensão dividido pela corrente. Substituindo os valores R igual a 1000 igual 120 dividido por I. Passando multiplicando o I e passando dividindo depois, nós temos que a nossa corrente é igual a 120 dividido por 1000. Dividindo 120 por 1000, obtemos que o valor da corrente é igual a 0,12 amperes. Tudo bem, pessoal? Tudo jóia? Beleza? Exercício número 5. É um exercício do Enem bem legal. Aqui nós temos 7 pilhas e essas pilhas você vai ter que ligar ela, passar um fio e ligar uma lâmpada. Aqui nós temos 7 esquemas mostrando como que é feita essa ligação. Só que alguns estão corretos e outros estão errados. Então, o objetivo do exercício é você achar qual que é a ligação correta da lâmpada, do fio e também da pilha. Aqui nós temos a lâmpada, nós temos o bocal da lâmpada e o fio deve ser ligado nesse bocal. Aqui nós temos o polo negativo e o polo positivo. Então, o bocal ele deve estar em contato com essa região. Primeira coisa que vocês devem analisar. E o fio deve estar ligado aqui. Então, de acordo com isso, vamos analisar qual está correta. Então, resposta correta é a letra D. Por que a letra D? A letra D fala que o primeiro está correto, o terceiro e o sétimo. Vamos analisar ele? O primeiro está ligado nos terminais
o fio está ligado nos terminais da pilha e está ligado no bocal, está correto. O segundo não está correto, porque ele tem que estar ligado aqui nessa região, ele está ligado do lado de fora, então está errado. O terceiro está correto, está ligado de maneira correta. O quarto, ele está ligado corretamente aqui embaixo e também no bocal, porém ele não está ligado no outro terminal, está ligado no corpo da pilha, então está errado. O 5 está totalmente errado, ele está ligado não nessa parte de baixo, ele está ligado na parte de cima. O 6 está ligado de maneira errada, então o 7 está correto. Então, aqui temos que o 1, o 3 e o 7 estão ligados de maneira correta. Tudo bem, pessoal? Agora, ele fala para a gente fazer, no exercício número 6, uma pesquisa sobre a transmissão da energia elétrica que sai da usina e vai até a nossa casa. Quais são as principais características? Aqui nós temos uma usina hidrelétrica. Como no Brasil, grande parte da energia produzida é produzida pela energia gerada nas hidrelétricas, então vamos trabalhar essa transmissão da usina hidrelétrica até as nossas casas. Mas vocês também podem fazer pesquisas sobre a produção de energia eólica, energia nuclear, energia termoelétrica. A energia elétrica que utilizamos no Brasil, ela provém em grande parte de usinas hidroelétricas, que utiliza a queda da água para gerar a movimentação das turbinas que estão embaixo. E com isso, como tem um eletroímã, ele vai se movimentar, esse eletroímã, com a movimentação dessas turbinas, que vão se movimentar e vai gerar o campo elétrico. Então, resposta. A energia elétrica chega através da concessionária de energia elétrica, que produz a energia, onde existe energia pelos cabos, desde a usina até as nossas casas. Então, cabos de energia que têm uma alta tensão vão transmitir a energia da usina até as nossas casas. Então, a energia que é produzida na usina é elevada a sua tensão. Por que eleva a sua tensão? Como a usina está a uma distância muito grande da casa, então deve-se elevar essa tensão, porque vai ter perdas no meio do caminho. Então, com essa elevação, as perdas podem ter, mas vai chegar uma quantidade para nossas casas. Então, é elevada a sua tensão e diminuir a perda pela resistência dos cabos. E ao chegar nas cidades, em nossas casas, a tensão é abaixada. Existem transformadores que conseguem abaixar a tensão. Beleza, galera? Aqui nós temos um esquema mostrando desde a geração até a distribuição. Aqui nós temos a usina que gera energia, temos as estações que aumentam a tensão, temos as linhas de alta tensão, que são aqueles postes grandes. Quando ele chega perto ou do consumidor industrial, ou comercial, ou residencial, existe subestações que diminuem essa tensão para ser utilizada nas casas. Então aqui nós temos um esquema de como é transmitida a energia desde o local que é produzido até o local onde é distribuído. Beleza, galera? Tudo bem? E por fim, o exercício número 7 é também para fazer uma pesquisa. Aqui nós temos uma placa com vários equipamentos, temos o LED, baterias, tem muito equipamentos legais. Faça uma pesquisa desses equipamentos que podem ser utilizados, desde LEDs, resistores, tudo bem? E ele fala para a gente fazer uma pesquisa sobre pilhas de lítio e materiais com propriedades supercondutoras. Vou deixar para vocês na descrição do vídeo alguns sites, algumas sugestões de sites onde vocês podem estar pesquisando sobre as pilhas de lítio e os materiais com propriedades supercondutoras. Eu vou fazer um pequeno resumo sobre esses materiais. Primeiro, as pilhas ou baterias que possuem o lítio. Esse material é um material que apresenta uma característica muito legal. Ele é muito leve. Ele pode ser utilizado em marca-passos ou celulares. Nós temos as pilhas de lítio e iodo e as baterias ou pilhas de íon lítio. As pilhas de lítio e iodo são utilizadas em marca-passos devido ao fato de eles serem bem leves, têm uma duração muito grande, de até 10 anos, e também eles estão hermeticamente bem fechados e não podem soltar materiais que podem prejudicar a pessoa que está usando esse marca-passo. Em relação às pilhas de lítio e iodo, que são as pilhas que são utilizadas em marca-passos,
nós temos a composição, que é uma pilha que funciona através do processo de semi-redução e oxidação. Então, nós temos os eletrodos, que são formados por lítio e um complexo de iodo. Eles ficam separados por meio de uma camada cristalina de iodeto de lítio, que permite a passagem da corrente elétrica. Nós temos um esquema aqui mostrando como é a pilha. Nós temos o terminal anódico, onde vai ocorrer a oxidação, ou seja, a perda de elétrons. Esse daqui é composto pelo lítio, e o catodo, que vai ocorrer o processo de redução. Ele vai receber esses elétrons que são liberados pelo anodo. Esse catodo é o complexo de iodo. Então, a parte que separa o anodo e o catodo, nós temos uma camada cristalina de iodeto de lítio, que permite a passagem dessa corrente elétrica. Aqui nós temos como é a pilha de lítio-iodo. É uma pilha em forma de cilíndrica. Tudo bem? Podem fazer a pesquisa e aprofundar mais sobre esse tema. Vocês podem falar das baterias de íon-lítio, que é utilizado nos carregadores de celulares. Essas baterias elas podem ser recarregáveis. E por fim, nós temos os materiais supercondutores de eletricidade, a supercondutividade. Como eu disse anteriormente, em linhas de transmissão ocorre uma perda muito grande de energia quando ela é transmitida a distâncias muito grandes. Então, essas perdas são devido à resistência do material. E para evitar essas perdas, você deve utilizar materiais que têm uma baixa resistência, que gera uma baixa perda dessa energia. No caso, nas linhas de transmissão, é utilizado cobre. Apesar que o cobre, se for utilizado a uma distância muito grande, a perda é significativa. Pode-se perder 20% do que é transmitido. Existem materiais que apresentam nenhuma ou baixa resistência quando são resfriadas a temperatura muito baixas, temperaturas em torno de 30, 20 Kelvin, temperaturas muito baixas. Eles apresentam resistência elétrica quase nula. Ou seja, os elétrons livres que fazem a condução da corrente elétrica, eles podem transitar livremente na rede cristalina com uma baixa perda. O único inconveniente desses materiais é que eles são resfriados a baixas temperaturas. E a temperatura ambientes estão sendo feitas pesquisas para achar materiais que apresentam essa baixa perda, essa baixa resistência à temperatura ambientes. São muito utilizados nesses materiais supercondutores os metais, mas também existem cerâmicas que conseguem elevar a temperatura em torno de 130, acima de 100 Kelvin. Esse efeito foi descoberto em 1911 por Onnes, um cientista, e existem várias pesquisas para descobrir materiais com baixas resistências a temperaturas mais altas. Existem as cerâmicas, que têm temperaturas mais altas do que alguns metais que são estudados. Beleza? Pessoal, muito obrigado. Espero que tenham gostado. E curtam meu canal. E até a próxima.